Olá, povão de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse em cada coração. Neste vídeo aqui, eu quero tratar de um assunto muito importante para a igreja. Nós, a igreja, recebemos autoridade como igreja para executar aquilo que Deus estabeleceu previamente para nós, para que sejamos de verdade uma instituição que desde a origem foi fundada por Deus, para que sejamos influentes em todos os ambientes que nós passarmos, seja nos ambientes espirituais da vida ou físicos. Nós temos que executar nosso papel como igreja, pois sobre nós tem uma autoridade sobrenatural. Sabe de onde é extraído a palavra igreja? Do termo grego eclesia ou eclésia. Esta palavra, ela equivale na sua primeira revelação a ajuntamento, a assembleia, um grupo de pessoas juntas, uma juntura de pessoas. Todavia, este nome eclesia ou eclésia pode ser dividido entre dois radicais, ek e eclesia. Ek, para fora, significa eclesia, chamados. Se a gente faz a unificação deste nome, que foi daí gerado o nome igreja, nós podemos ter um entendimento. E qual é? Chamados para fora. Nós, como igreja, nós fomos chamados para influenciar o mundo através do poder do Evangelho. Sabido é por nós que o Evangelho tem poder, e o Senhor nos deu este poder como igreja, através do Evangelho, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crer, primeiro do judeu e depois dos gentios. Ouça só, gentios ou gregos, ouça só, Deus nos deu poder como igreja. O nosso poder é tão sobrenatural que o inferno, em todas as suas ações, não pode parar as nossas vidas. Como diz lá em Mateus, capítulo 16, verso 18. Te digo que tu és Pedro, do grego Petros, coisa fragmentada, que não dá para solidificar nada. Aí Jesus, na conversa, olhou para Pedro e disse, mas sobre esta pedra, do grego Petra, uma grande massa de rocha, sobre esta pedra, que sou eu, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Porque nós temos poder? Porque nós estamos vinculados em Jesus Cristo. Estamos vinculados no Senhor. Se nós estamos vinculados no Senhor, nós temos poder contra toda a obra do diabo, contra todas as obras e ações do diabo refletidas no físico. Nós temos poder de Deus para instituir as verdades bíblicas no mundo espiritual e no mundo físico, como igreja. Mas para isso eu tenho que me colocar na real missão da igreja. Qual é a real missão da igreja? Ah, pastor, a real missão da igreja está entre quatro paredes. Não, a real missão da igreja é expor o evangelho para todas as pessoas. E expondo o evangelho para todas as pessoas, automaticamente nós iremos ver os frutos das manifestações de igreja que somos através de sinais. Você precisa expor. Olha esses textos para você ter um entendimento. É uma mensagem simples, todavia é uma mensagem profunda e poderosa para nós que cremos que somos realmente igreja. Olha esses textos. Mateus capítulo 28, versos 19 ao 20. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que vos tenho mandado, pois eu serei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Minha missão como igreja é ir pregar o Evangelho.
A minha missão como igreja é fazer a obra do Senhor, falar para todo mundo o máximo que eu puder que Jesus, ele é o que é, o Filho de Deus, o Salvador, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu, em breve vai voltar. Ele é o centro de tudo, nós somos cristocêntricos e essa é a essência que nós devemos ter como igreja. Olha esse outro texto. Quanto mais eu faço a obra do Senhor, mais eu vejo sinais de Deus. Atos dos Apóstolos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha aí o poder de igreja. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Samaria e Judeia, até os confins da terra. Eu recebi poder do Espírito Santo como igreja para anunciar o reino de Deus, para pregar o reino de Deus. Olha esse outro texto. Se você realmente quer ser uma igreja, você tem que pegar esta visão. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 18. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Olha os sinais. E estes sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará danos algum. Imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Poder da igreja. Quando eu executo a missão da igreja, alinhado à execução do poder da igreja, é vinculado os sinais que Deus prometeu a nós como igreja. A Bíblia diz, olha esse outro texto, esse capítulo e versículo, na verdade, Mateus 10:1. E deu aos seus discípulos autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de enfermidades e doenças. Poder de igreja. Nós recebemos o poder como igreja e devemos executar este poder como igreja. Se eu sou igreja do Senhor, eu tenho que viver esta visão. Se eu não viver esta visão que a Bíblia me pede, eu estou errado e não sou igreja. A Bíblia diz lá também Lucas 10:19, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Poder de igreja. Nós recebemos o poder de igreja e nós devemos executar o poder de igreja. Amém? Olha esse exemplo para a gente concluir nosso entendimento acerca na prática o que é ser igreja. O apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária, lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Aí ele viajou por Samotrácia, por Neápolis, isso a nível de marítimo, né, por embarcação, e chegaram então onde Deus queria, na província da Macedônia, na primeira cidade na direção que ele estava, que era Filipos, que era ali uma colônia do povo romano e uma das principais regiões da Macedônia. Chegando lá, se hospedaram, no dia de sábado foram até fora da cidade, procuraram ali um local para orar, para meditar na palavra, que era o rio Gangites, que cortava ali, e chegaram próximo ao rio Gangites e começaram, até que se juntou muitas mulheres, não sei se também para orar, para meditar, por ser dia de sábado, ou para fazer seus afazeres domésticos. Uma coisa eu sei, Paulo, Silas, Lucas e Timóteo começaram a pregar, e a mensagem começou a fluir. Enquanto eles pregavam, se juntou ali uma outra mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura, e literalmente era uma moradora do distrito grego chamado Lídia, que compunha uma das principais cidades, que era Tiatira, ficava ali próximo de Pérgamo. Essa cidade de Tiatira trabalhava-se muito com tecidos, tinturaria, não é? Com oficinas relacionadas à roupa, relacionadas à tinturaria, e ela era empresária do ramo de tinturaria. Ela vendia o púrpura, uma tonalidade do vermelho, que antigamente era extraído de um molusco. Ela estava ali, e ela começou a ouvir a mensagem, e a Bíblia diz que Jesus abriu o coração dela. A mensagem foi implantada no coração dela. A mensagem pregada pela igreja surte um efeito avassalador, profundo. Nem todo mundo crê, mas alguns corações se tornam chamas vivas por causa da palavra. E no coração dela
igreja, servos e servas do Deus Altíssimo. A palavra penetrou e ela se converteu de tal forma, olha o poder do evangelho, de tal forma que esta mulher automaticamente chamou Paulo e seus companheiros e disse: vai até a minha casa. E eles foram. Lá eles pregaram o evangelho. Quando eles pregaram o evangelho, a Bíblia Sagrada vai deixar bem claro que toda a família dela se converte. E sabe o que é lindo? Olha o poder do evangelho. Todos decidem na hora descer as águas. Não é como hoje. Muitas pessoas demoram 2, 3, 4, 5, 10 anos para decidir descer as águas. Só quer viver de flerte no relacionamento com o Senhor e não quer noivar logo com o Senhor. Está na hora da gente entender o poder do Evangelho, a decisão do que é viver para o Evangelho. O Evangelho não é meia boca, Evangelho é um todo, é uma realidade eterna, metafísica, sobrenatural, constante, inacabável, que nunca vai se acabar. Ouça bem, igreja, a Bíblia vai dizer que ele se converte, ela então insiste, fica conosco. E alguns dias, Paulo então, pela insistência dela, vai lá e fica junto com seus companheiros, se hospedam na casa dela. E um belo dia saíram para quê? Para orar de novo, como era costumeiramente que eles faziam. Aí a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam orando, seguiu eles uma moça possessa por um espírito de adivinhação que dava muito lucro para os seus senhores, um grupo de empresários que ganhava dinheiro com ela. Ela era um centro turístico, na verdade, da região que ela morava. Vinha gente de vários lugares, de várias localidades, se consultar com ela, com essa médium, com essa moça que era possessa por demônio, como hoje tem espiritismo, candomblé, essa mentirada toda que o diabo parafernou para enganar as pessoas. Então, da mesma forma, ela vivenciava essa questão. Aí o que é que acontece, noiva do Cordeiro? Esta mulher, segundo a cultura grega, estava possessa pelo deus Piton, uma serpente antiga, mística, adorada por os moradores de Delfos, povos antigos, e associada a um oráculo, um escrito antigo dos Delfos. Essas pessoas eram chamadas de pitonísia, ou comumente chamadas de sacerdotisa do deus Apolo. No nosso presente tempo é chamada de necromantes, pessoas que jogam cartas, lê búzios, não é? Utiliza-se de astrologia, enfim, toda essa obra do diabo. E elas eram chamadas, essas moças também eram conhecidas como ventrículos, ou seja, pessoas que falam pelo ventre. Ela falava de maneira normal, movia a boca dela de maneira tão anormal que parecia que a sua voz saía do estômago. Muita gente ia para lá. E essa mulher constantemente tentou afetar a igreja. Porque olha a estratégia do diabo. Quando o diabo não dá rasteira, ele empurra para frente. O que eu quero dizer com isso? Quando ele não derruba alguém que faz parte da igreja num pecado, ele tenta ensoberbecer a igreja, botar a igreja lá em cima. Aí o que é que acontece aí? Essa moça, possessa por espírito maldito, por vários dias seguia Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, dizendo: esses daí são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Estão ensinando o caminho da salvação. Olha só, o capeta confirmando a obra que o Senhor estava executando através deles. Alguns poderiam dizer: o diabo está reconhecendo o meu ministério. Mas o apóstolo Paulo sabia que aquilo era um perigo. O que é que estava acontecendo ali? Uma mistura de entendimento, uma mistura de ações, um misticismo religioso. As pessoas estavam dizendo: vamos adorar mais ela, porque agora ela está confirmando que verdadeiramente esses daí são homens de Deus, e a gente tem visto que eles são homens de Deus. E é um contexto que nós estamos vivenciando, a mistura de religiões. Como tem algumas pessoas que estão aderindo aí à mistura de religiões, estão aderindo a essas ações malditas, que é dizer que Deus é o Deus de todas as religiões. E Deus não é. Deus é Deus de um só caminho, de uma só verdade, e é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, e os ensinamentos bíblicos. Aí Paulo já estava insatisfeito por vários dias, e mesmo ele sabendo que depois que libertasse a moça, no nome de Jesus ia pagar um alto preço, porque aqueles homens ganhavam dinheiro com ela, mas ele não quis saber. Dias depois, quando ele estava indo, ela seguiu gritando, falando isso. Ele voltou e botou a mão na cabeça dela e usou a autoridade de igreja. E qual é a autoridade? Qual é a senha, na verdade, da autoridade da igreja? Jesus,
O nome de Jesus tem poder. E os demônios se submetem, as enfermidades se submetem, as obras contrárias se submetem, o universo, a eternidade se submete ao nome de Cristo. Ele olhou e disse, em nome de Jesus, vai embora, diabo. Arrancou no nome de Jesus o capeta, a moça foi liberta. E o diabo nunca mais voltou para a vida dela. Essa é a autoridade da igreja. Se eu sou igreja, aonde eu for, eu vou influenciar como igreja. Amém? Deus abençoe a sua vida. Faz o seguinte aí, curte, compartilha, dá um like aí, se inscreve no nosso canal. Nos ajuda a divulgar essa mensagem. Deus vos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.